Gênesis capítulo 20. Abraão saiu de Manrê e foi para o sul dos países de Canaã e ficou morando entre Cádiz e Sur. Mais tarde, quando estava morando em Gerar, Abraão dizia que Sara era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou que trouxessem Sara para o seu palácio. Mas de noite, num sonho, Deus apareceu a Abimeleque e disse: "Você vai ser castigado com a morte, porque a mulher que mandou buscar é casada." Abimeleque ainda não havia tocado em Sara, e por isso disse: "Senhor, eu estou inocente. Será que vais destruir a mim e ao meu povo?" O próprio Abraão disse que Sara é irmã dele e ela disse a mesma coisa. "O que eu fiz foi de boa fé e não sou culpado." No sonho, Deus respondeu: "Eu sei que você fez tudo de boa fé. Portanto, para que você não pecasse contra mim, eu não deixei que você tocasse nela. Agora devolva a mulher ao marido dela. Ele é profeta e orará para que você não morra. Mas se a mulher não for devolvida, eu estou avisando que certamente você morrerá, você e todos os seus." No dia seguinte, Abimeleque levantou-se bem cedo, chamou todos os seus servidores e lhes contou o que havia acontecido. Eles ficaram com muito medo e em seguida Abimeleque chamou Abraão e disse: "Veja o que você fez. Que mal que eu lhe causei para que você fizesse cair sobre mim e sobre meu país a culpa de um pecado tão grande? Isso não é coisa que se faça." "O que é que você estava pensando quando fez isso?" Abraão respondeu. "Eu pensei que neste lugar ninguém respeitasse a Deus e que me matariam para ficar com a minha mulher. Além disso, Sara é de fato minha irmã, mas só por parte de pai. Sendo assim, eu pude casar com ela. Quando Deus me tirou da casa de meu pai e me fez andar por terras estrangeiras, eu disse a Sara: 'Em todo lugar onde formos, faça-me o favor de dizer que eu sou seu irmão.' Então Abimeleque devolveu Sara a Abraão. Além disso, lhe deu ovelhas, bois, escravos e escravas e disse: 'Olha, Abraão, aí está as minhas terras, mora onde quiser.' E Abimeleque disse a Sara o seguinte: 'Estou dando ao seu irmão 11,5 kg de prata para que os que estão com você saibam que você está inocente. Assim todos saberão que você não fez nada de errado.' Por causa do que tinha acontecido com Sara, mulher de Abraão, o Senhor Deus havia feito com que nenhuma das mulheres do palácio de Abimeleque pudesse ter filhos. Aí Abraão orou em favor de Abimeleque e Deus o curou. E também curou a mulher dele e as suas escravas, e assim puderam ter filhos novamente. Gênesis capítulo 21. De acordo com a sua promessa, o Senhor Deus abençoou Sara. Ela ficou grávida e na velhice de Abraão lhe deu um filho. O menino nasceu no tempo que havia marcado, e Abraão pôs nele o nome de Isaque. Quando Isaque tinha 8 dias, Abraão circuncidou como Deus havia mandado. Quando Isaque nasceu, Abraão tinha 100 anos. Então Sara disse: "Deus me deu motivo para rir, e todos os que ouviram essa história vão rir comigo." E disse também: "Quem diria a Abraão que Sara daria de mamar? No entanto, apesar de ele estar velho, eu lhe dei um filho." O menino cresceu, foi desmamado, e no dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Certo dia, Ismael, filho de Abraão e da egípcia Agar, estava brincando com Isaque, o filho de Sara. Quando Sara viu isso, disse a Abraão: "Manda embora essa escrava e o filho dela, pois o filho dessa escrava não será herdeiro junto com Isaque, o meu filho." Abraão ficou muito preocupado com isso, pois Ismael também era seu filho. Mas Deus disse: "Abraão, não se preocupe com o menino, nem com a sua escrava. Faça tudo o que Sara disser, pois você terá descendentes por meio de Isaque. O filho da escrava é seu filho também, e por isso farei com que os descendentes dele sejam uma grande nação." No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada e deu para Agar comida e um odre cheio de água. Pôs o menino nos ombros dela e mandou que fosse embora. E Agar foi embora, andando sem direção pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água do odre, ela deixou o menino debaixo de uma arvorezinha e foi sentar-se a uns 100 metros dali. Ela estava pensando: "Não suporto ver o meu filho morrer." Ela ficou ali sentada e o menino começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino. E lá do céu, o anjo de Deus chamou Agar e disse: "Por que é que você está preocupada, Agar? Não tenha medo, pois Deus ouviu o choro do menino aí onde ele está. Vamos, levante o menino e pegue-o pela mão. Eu farei dos seus descendentes uma grande nação." Então Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço. Ela foi, encheu o odre de água e deu para Ismael beber. Protegido por Deus, o menino cresceu. Ismael ficou morando no deserto de Parã e se tornou um bom atirador de flechas, e a sua mãe arranjou uma mulher egípcia para ele. Por esse tempo, Abimeleque foi conversar com Abraão. Ficol, comandante do seu exército, foi com ele. Abimeleque disse a Abraão: "Deus está com você em tudo que você faz. Portanto, aqui neste lugar, jure por Deus que não vai enganar nem a mim, nem aos meus filhos, nem os meus descendentes.
Eu tenho sido sincero com você e por isso prometa que será sincero comigo e fiel a esta terra em que está morando. Eu juro, disse Abraão. Abraão fez uma reclamação a Abimeleque por causa de um poço que os empregados de Abimeleque haviam tomado à força. Abimeleque explicou: não sei quem fez isso, você nunca me falou nada e esta é a primeira vez que estou ouvindo falar desse assunto. Aí Abraão pegou algumas folhas e alguns bois e deu a Abimeleque, e os dois fizeram um trato. Abraão separou 7 ovelhinhas do seu rebanho e Abimeleque perguntou: por que você separou estas 7 ovelhinhas? Abraão respondeu: elas são um presente para você. Ao receber essas 7 ovelhinhas, você estará concordando que fui eu quem cavou este poço. E por isso aquele lugar ficou sendo chamado de Berseba, pois ali os dois fizeram um juramento. Depois de fazerem este trato em Berseba, Abimeleque e Ficol voltaram para a Filisteia. Abraão plantou uma árvore em Berseba e ali adorou o Senhor, o Deus eterno. Abraão ficou morando muito tempo na Filisteia. Salmos capítulo 10. Ó Senhor Deus, por que ficas aí tão longe? Por que te escondes em tempos de aflição? Os maus são orgulhosos e perseguem os pobres, que eles caiam nas suas próprias armadilhas. Os maus falam com orgulho dos seus desejos. As pessoas que exploram os outros desprezam o Senhor e blasfemam contra ele. O homem mau não se importa com Deus por causa do seu orgulho. Ele pensa assim: para mim, Deus não tem importância. Tudo que esse homem faz dá certo. Ele não pode entender os julgamentos de Deus e zomba dos seus inimigos. Ele pensa assim: nunca fracassarei e nunca terei dificuldades. A sua boca está cheia de maldições, mentiras e ameaças, e ele só fala desgraças e de maldades. Ele se esconde perto dos povoados, espera ali e mata pessoas inocentes. Como um leão, ele espera no seu esconderijo e espia os que não podem se defender. Fica de tocaia esperando pelos que são perseguidos. Então pega as vítimas na armadilha e as arrasta dali. Elas são esmagadas e caem derrotadas pela força bruta. Esse homem mau pensa assim: Deus não se importa. Ele fechou os olhos e nunca vê nada. Vem, ó Senhor Deus, e castiga essa gente má. Não te esqueças dos que estão sendo perseguidos. Como pode a pessoa má desprezar a Deus e pensar que Deus não a castigará? Mas tu, ó Deus, vês e percebes o sofrimento e a tristeza e sempre está pronto para ajudar. Os que não podem se defender confiam em ti, e tu sempre tens socorrido os necessitados. Senhor, acaba com o poder dos maus e dos perversos, castiga-os por causa das suas maldades, até que eles não as pratiquem mais. Ó Senhor, o Senhor é rei para sempre, os pagãos serão expulsos da terra dele. Ó Senhor Deus, tu ouvirás as orações dos que são perseguidos e lhes darás coragem. Tu ouvirás os gritos dos oprimidos e dos necessitados e julgarás a favor deles, para que seres humanos que são mortais nunca mais espalhem o terror. Mateus capítulo 16. Alguns fariseus e alguns saduceus foram falar com Jesus. Eles queriam alguma prova contra ele e por isso pediram que eles fizessem um milagre para mostrar que o seu poder vinha mesmo de Deus. Mas Jesus respondeu: de tardinha vocês dizem: vamos ter bom tempo porque o céu está vermelho. E de manhã cedo dizem: vai chover porque o céu está vermelho escuro. Olhando o céu, vocês sabem como vai ser o tempo. E como é que vocês não sabem explicar o que querem dizer os sinais desta época? Como o povo de hoje é mau e sem fé. Vocês estão me pedindo um milagre, mas o milagre de Jonas é o único sinal que lhe será dado. Então ele saiu e foi embora. Quando os discípulos atravessaram para o lado leste do lago, esqueceram de levar pão. Jesus disse: fiquem alertas e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Aí os discípulos começaram a dizer uns aos outros: ele está dizendo isso porque não trouxemos pão. Jesus ouviu o que eles estavam dizendo e perguntou: por que é que vocês estão conversando por não terem pão? Como é pequena a fé de vocês! Ainda não entenderam? Não lembram dos 5 pães que eu parti para 5.000 homens? Quantos cestos vocês encheram? E aqueles 7 pães para 4.000 homens? Quantos cestos vocês encheram? Vocês não entendem que eu não estou falando a respeito de pães? Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então os discípulos entenderam que ele não estava dizendo que tivessem cuidado com o fermento usado no pão,
mas com os ensinamentos dos fariseus e dos saduceus. Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Ali perguntou aos discípulos: "Quem o povo diz que o Filho do Homem é?" Eles responderam: "Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias e outros que é Jeremias ou algum outro profeta. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou?" perguntou Jesus. Simão Pedro respondeu: "O Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo." Jesus afirmou: "Simão, filho de João, você é feliz porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. E eu lhe darei as chaves do reino do céu. E o que você proibir na terra será proibido no céu, e o que permitir na terra será permitido no céu." Então Jesus ordenou que os discípulos não contassem a ninguém que ele era o Messias. Daí em diante, Jesus começou a dizer claramente aos discípulos: "Eu preciso ir para Jerusalém, e ali os líderes judeus e os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei farão com que eu sofra muito. Eu serei morto e no terceiro dia serei ressuscitado." Então Pedro o levou para o lado e começou a repreendê-lo, dizendo: "Que Deus não permita. Isso nunca vai acontecer com o Senhor." Jesus virou e disse a Pedro: "Saia da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho para fazer com que eu tropece, pois está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa." E Jesus disse aos discípulos: "Se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo por minha causa terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos e então recompensará a cada um de acordo com o que fez. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Aqui estão algumas pessoas que não morrerão antes de verem o Filho do Homem vir como um rei." Mateus capítulo 17. 6 dias depois, Jesus foi para o Monte Alto, levando consigo somente Pedro e os irmãos, Tiago e João. Ali eles viram a aparência de Jesus mudar, e o seu rosto ficou brilhante como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. E os 3 discípulos viram Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: "Como é bom estarmos aqui, Senhor. Se o Senhor quiser, eu armarei 3 barracas neste lugar, uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias." Enquanto Pedro estava falando, uma nuvem brilhante os cobriu e dela veio uma voz que disse: "Este é o meu filho amado, que me dá muita alegria. Escutem o que ele diz." Quando os discípulos ouviram a voz, ficaram com tanto medo que se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Jesus veio, tocou neles e disse: "Levantem-se e não tenham medo." Então eles olharam em volta e não viram ninguém a não ser Jesus. Quando estavam descendo do monte, ele lhes deu a ordem: "Não contem para ninguém o que viram, até que o Filho do Homem seja ressuscitado." Então os discípulos perguntaram: "Por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro?" Ele respondeu: "É verdade que Elias vem para preparar tudo, porém eu afirmo a vocês que Elias já veio, e não o reconheceram, mas o maltrataram como quiseram. Assim também maltratarão o Filho do Homem." Então os discípulos entenderam que Jesus estava falando a respeito de João Batista. Quando eles chegaram perto da multidão, um homem foi até perto de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: "Senhor, tenha pena do meu filho, ele é epilético e tem ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu trouxe para os seus discípulos a fim de que eles curassem, mas eles não conseguiram." Jesus respondeu: "Gente mais sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei que aguentá-los? Tragam-me aqui o menino." Então deu uma ordem e o demônio saiu. No mesmo instante, o menino ficou curado. Depois, os discípulos chegaram perto de Jesus em particular e perguntaram: "Por que foi que nós não pudemos expulsar aquele demônio?" Jesus respondeu: "Foi porque vocês não têm bastante fé. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês tivessem fé, mesmo que fosse do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte: 'Sai daqui e vá para lá', e ele iria. Vocês teriam poder para fazer qualquer coisa. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso com oração e jejum."
Um dia os discípulos estavam se reunindo na Galiléia e Jesus disse a eles: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e eles vão matá-lo. Mas 3 dias depois ele será ressuscitado. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo foram perguntar a Pedro: O mestre de vocês não paga o imposto do templo? Paga sim, respondeu Pedro. Depois Pedro entrou na casa, mas antes que falassem alguma coisa, Jesus disse: Simão, o que é que você acha? Quem paga impostos e taxas ao rei deste mundo? São os cidadãos do país ou os estrangeiros? São os estrangeiros, respondeu Pedro. Certo, disse Jesus. Isso quer dizer que os cidadãos não precisam pagar. Mas nós não queremos ofender essa gente. Por isso, vai até o lago, jogue um anzol e puxe o primeiro peixe que você fisgar. Na boca dele encontrará uma moeda. Então vá, pague com ela o que é meu imposto e o seu.